De visita ao Japão, o secretário-geral da NATO manifestou preocupação face à acumulação de armas por parte da China. Zelensky diz que 2 cidadãos chineses que combatiam pelo exército russo foram capturados no leste da Ucrânia. Bélgica anuncia que vai introduzir o serviço militar voluntário, seguindo o exemplo dos Países Baixos. Nasceu o primeiro bebê do Reino Unido gerado em útero transplantado. Perante a queda no consumo de bebidas alcoólicas, Bruxelas apoia a produção de vinho sem álcool. O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, manifestou preocupação face à acumulação de armas por parte da China e aos exercícios militares do país perto de Taiwan. Durante uma visita à base naval japonesa de Yokosuka, apelou ainda aos membros da Aliança e às nações aliadas para trabalharem em conjunto. Let's not be naive about it. China is supporting the Russian war effort. China is building up its armed forces, including its navy, at a rapid pace. So we cannot be naive, and we really have to work together, assess what is happening, and therefore I think developing the defense industrial base is so important. O líder da NATO afirmou ainda que a sua visita tem como objetivo expandir as relações da aliança com o Japão, a Coreia do Sul, a Austrália e a Nova Zelândia. Por isso, deverá encontrar-se com o ministro da Defesa do Japão ainda esta terça-feira e com o chefe do governo do país na quarta-feira. O Japão considera a China uma ameaça e tem vindo, nos últimos anos, a reforçar as suas forças armadas, tendo em vista a instalação de mísseis de longo alcance para fins de defesa. Dois cidadãos chineses que combatiam no exército russo foram capturados no leste da Ucrânia, informou Volodymyr Zelensky. O dirigente ucraniano disse ter informações de que existe agora um número significativamente maior de chineses a combater ao lado dos russos no contexto da invasão. E revelou ter dado ordens aos funcionários de Kiev para obterem uma explicação de Pequim. Це громадяни Китаю. Я думаю, що це важливий дуже елемент. Я думаю, Сполученим Штатам Америки треба більше приділити увагу тому, що відбувається сьогодні. Але є різниці. Північнокорейці на Курському напрямку воювали проти нас. Китайці воюють на території України. І я думаю, що це важливий момент, який нам треба обговорювати з партнерами. A China tem prestado um forte apoio diplomático à Rússia desde que esta lançou a invasão da Ucrânia. No entanto, não se sabe se este país forneceu armamento ou outro tipo de apoio militar a Moscou. O ministro da Defesa da Bélgica quer aumentar o número de reservistas no país para 20 mil. À semelhança de uma iniciativa recentemente anunciada nos Países Baixos, os jovens belgas de 18 anos começarão, em breve, a receber cartas de incentivo à adesão ao serviço militar voluntário. O exército neerlandês já oferece aos cidadãos com idades entre os 18 e os 27 anos a possibilidade de experimentarem a carreira militar durante um ano, o chamado ano de serviço. Matthias, de 18 anos, respondeu ao apelo em outubro passado. Ik wist niet zeker of dit beroep wat voor mij zou zijn, dus ik heb voor 10 jaar specifiek gekozen om het zo een jaar te kunnen proberen. Neste âmbito, será pedido aos jovens de 17 anos que preencham inquéritos relacionados com as suas capacidades, motivações e afinidade com matérias de defesa, na esperança de encorajar mais cidadãos a participar. Dus mensen willen wel een bijdrage leveren, maar hebben geen gevoel wat het echt betekent om militair te zijn. Dus dan is de drempel om te solliciteren voor een lang contract best wel hoog. Dus 10 jaar breekt dat open. 10 jaar is een hele laagdrempelige manier om het uit te proberen om militair te zijn. A iniciativa surge num momento de preocupação crescente relativamente à Rússia, que tem levado os países europeus a aumentar as despesas com a defesa. Pelo menos 44 pessoas morreram e mais de 160 ficaram feridas devido ao desabamento do teto de uma discoteca na República Dominicana.
Segundo os serviços de emergência, o incidente ocorreu durante um concerto no Clube Jet Set, em Santo Domingo, a capital do país. As autoridades dizem que as equipas de salvamento continuam à procura de eventuais sobreviventes. Paso a seguir. Estamos concentrados simplemente en sacar las personas, poderlos rescatar, personas que están con vida, para llevarlo a los distintos hospitales y ya más adelante daremos los datos preliminares de lo que ha ocurrido acá con respecto a las vítimas y tanto que están vivas y las fatales. Ainda não se sabe ao certo o que provocou o desabamento que ocorreu na madrugada desta terça-feira. A discoteca, uma das mais famosas do país, está em funcionamento há mais de 45 anos. As inspeções e medidas contra a febre aftosa na Eslováquia causaram grandes perturbações na autoestrada D2 em direção à Chequia. As autoridades informaram que os engarrafamentos em ambas as faixas de rodagem tinham cerca de 12 quilómetros, com a polícia eslovaca a deixar o aviso que a situação poderia piorar. As autoridades aconselharam os automobilistas a utilizarem postos fronteiriços mais pequenos para viajarem até à Chequia, embora os condutores ainda devam contar com atrasos. No final de março, a Eslováquia declarou estado de emergência devido à febre aftosa, depois de terem sido registados 3 casos em instalações separadas de exploração de gado. Na sexta-feira foram notificados novos casos, elevando para 6 o número total de locais afetados. Foi também detectado um novo surto da doença na Hungria, a cerca de 15 quilómetros da fronteira com a Eslováquia, perto de Bratislava. Para fazer face à situação, o governo eslovaco reintroduziu controlos fronteiriços temporários com a Hungria e a Áustria. Este é o primeiro bebê do Reino Unido a nascer de um outro transplantado. A mãe da menina tem 36 anos e sofre de uma síndrome rara que a fez nascer sem um outro funcional. Recebeu um saudável da irmã mais velha, de 42 anos. I just knew that there was just such a longing in me to carry my own baby and to have that with me and Angus, to go through a pregnancy and to know her from like the earliest moment. And it's like an innate thing. I just couldn't satisfy that through other ways, and yeah, it's just brought me immense joy. O transplante, realizado em 2023, foi financiado por uma instituição de beneficência britânica. Segundo o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, o nascimento da bebé é o resultado de mais de 25 anos de investigação sobre transplantes de útero. Já foram feitas mais de 100 intervenções do género em todo o mundo, com mais de 50 partos saudáveis. O primeiro foi registado na Suécia em 2014. Há agora mais esperança para que outras mulheres sem útero deem à luz sem recorrer à barriga de aluguer ou à adoção. O rei Carlos III chegou a Roma acompanhado pela rainha Camila para uma visita de Estado de 3 dias à Itália. Esta é a primeira viagem do rei ao estrangeiro depois da sua breve hospitalização devido aos efeitos secundários do tratamento do cancro. A visita deverá incluir o primeiro discurso de um monarca britânico perante o Parlamento italiano, encontros com o presidente e com a primeira-ministra do país e uma viagem a Ravenna para comemorar os 80 anos após a libertação da cidade pelas forças aliadas. Estava previsto que o casal real se reunisse com o Papa Francisco, mas o encontro foi adiado por mútuo acordo devido à recente hospitalização do pontífice com pneumonia. Em Roma, Carlos III deverá realçar os laços entre a Grã-Bretanha e Itália, 2 aliados da NATO, numa altura em que as nações europeias estão a trabalhar para reforçar o apoio à luta da Ucrânia contra a invasão russa. Está também prevista a passagem dos aviões da Freccia Tricolore italiana, conhecida pelas acrobacias aéreas mais famosas do mundo, ladeada pelos Red Arrows, a patrulha acrobática da Royal Air Force. Preocupações com a saúde, campanhas de sensibilização, repressão da condução sob efeito de álcool, tudo isso fez o consumo de álcool na Europa diminuir 20% entre 2000 e 2019, de acordo com a OMS. Confrontados com uma procura decrescente, alguns produtores de vinho aceitam o desafio do vinho sem álcool para diversificar as vendas. Na Bélgica, esta empresa produz vinho com 0% de álcool por destilação a vácuo. Donc ici, nous, on commence avec un vin, tout ce qui est plus normal. Donc on reçoit un vin de nos clients ou de fournisseurs, français, espagnols, etc. Et alors, on va le passer dans une unité de distillation sous vide. Donc on va mettre le vin à 100 millibars absolu, donc presque le vide absolu.
Et donc là, il faudra seulement un tout petit peu chauffer le vin pour évaporer l'alcool. A Comissão Europeia apresentou recentemente uma série de medidas para manter o setor vitivinícola competitivo e resistente. Propõe-se apoiar a comercialização de vinho com 0% ou baixo teor alcoólico, harmonizando as definições em todo o mercado único. De notre point de vue, effectivement, le marché du vin sans alcool permet d'aider la filière du vin, en tout cas pour nous ici, vu qu'il faut d'abord produire un vin avec alcool. Et donc ça permet de faire tourner les vignes, les vignerons, les caves et toute cette partie-là du secteur. Et donc c'est plutôt, on va nous s'ajouter en fin de chaîne, on va être juste une étape en plus. Embora alguns produtores estivessem inicialmente reticentes, muitos começaram a aderir à tendência. The wine in a way becomes a little bit the baby of the winemaker, and to see it going through a dealcoholization process is a bit difficult. But that was just in the beginning, and then afterwards they understand. Most winemakers are commercial, have a commercial side as well, so it's important to adapt to the market. So afterwards, it's a lot more accepted. O setor vitivinícola europeu está de olho nos Estados Unidos. Donald Trump ameaçou sobretaxar o vinho europeu em 200% se a Comissão Europeia retaliar contra as tarifas norte-americanas, taxando o bourbon dos Estados Unidos.